Fala galerinha, como é que vocês estão? Você que tá aí atrás da telinha ou da telona, você tá no seu sofá ou você tá dentro do Uber. Está começando mais um VNcast aqui no VNcast Estúdio TV. Um espaço reservado para música. Se você gosta de música, ouve música, respira música, tá no lugar certo. Meu nome é Fábio Brito e eu tô aqui com o Emerson Negri. Manda, Emerson. E aí, gente, boa noite. Espero que esteja tudo bem. É isso, música, 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 música. A convidada de hoje, mais do que talvez todos os que tenham vindo, é alguém que já tem uma história consolidada dentro da música cristã, não só a nível de Baixada, mas a nível de Brasil. Já viajou, já teve a oportunidade de dividir o palco com pessoas também de outro quilate. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que vocês vão gostar muito dessa nossa entrevista. Ela que é missionária, ela que é cantora e ela que é fonoaudióloga. Senhoras e senhores, Raquel Miranda. Aí, Seja Raquel. bem-vinda. É nóis. Eu fiquei tão nervoso que eu esqueci até Eita! Segue lá. Tô Manda, nervosa Raquel. também agora. Tá nervosa não, Tô né? nervosa. Bom, pra mim é um prazer, né, estar nessa programação com vocês. E bora falar um pouquinho, né? Isso aí. Bora falar Desde já a gente já agradece aí você ter aceitado o nosso convite. Pra nós é uma honra ter você aqui com a gente e tá em casa. Falar Tô em sobre... casa. falar Meu irmão sobre- tá aqui do lado. É nóis. É, Meus irmãos aqui. olha aí. Altas parcerias. Altas parcerias. Nós aqui, Vaval ali. Ali, com Gente, certeza. o Vaval tá escondido, mas ele tá aqui, tá? Tenho certeza disso. Só na administração. Mas ele é que nem o Batman, né? Quando mais precisa, ele aparece, né? Dá o ar da graça. Aqui, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. É isso Diga aí. daí. A Raquel é o seguinte, eu conheço a Raquel há muito tempo. Isso é pra sogra do Emerson. É. Dona Maria, eu falei. Dona Maria é o seguinte, eu conheço a Raquel há muito tempo. muito. Sou suspeito de falar. Então vou deixar que o Emerson pergunte. Mas pra começar, Raquel, como é que você iniciou nesse mundo da música? Eu sei como é que é, mas fala pro pessoal aí. Sabe? Tu sabe? Eu sei que o primeiro instrumento que você começou. É. Como é que você. Rapaz, Eu pode tenho crer, esse sim, detalhezinho aí. Sabe tudo. Então, o mundo da música, para mim, eu iniciei na igreja mesmo. Mas antes, né, vendo a minha mãe cantar, porque a minha mãe gostava de cantar muito, e ela conta que, quando era criança, ela ficava ali na minha avó, fazendo a minha avó levar ela naqueles programas de auditório, de rádio, Nossa. porque ela queria cantar. Ela Sério? gostava de cantar. Então, aí eu cresci vendo minha mãe cantar em casa mesmo. Aí depois, eles estavam um tempo afastados do evangelho, e quando eles voltaram, eu era muito criança, né, mesmo. Tinha uns 6 anos, 5 anos. E vendo meu pai sempre foi músico também, tocava instrumento de sopro, né, um trombone, um bombardino. Ó, enfim, trombone, esse bombardino. era o instrumento do meu pai. E também coralista, né, os dois no coral. A gente tem uma família musical. Minha irmã tocava, na verdade, na época também, clarinete, canta que legal. hoje, enfim. E só meu irmão que não tocou nada. É. né? Ficou Mas com as a família- meninas. As meninas ficou ficaram só- tocando e cantando. É isso aí. E esse foi o meu começo, né? Vendo minha mãe cantar. Então, na igreja, criança, cantei pela primeira vez. Eu acho que eu tinha uns 5 mesmo, 5 anos de idade, cheia de vergonha, muito tímida. Foi na igreja do Ministério de Santos, da Campos Sales. Olha só. Meu tio era de lá, meu pai já tinha sido de lá também. Então, eu tinha conhecidos. E me colocaram em cima da cadeira e eu cantei quase chorando de vergonha. O livre espontânea pressão, né? Isso, dessa forma. E começou, sempre com timidez, aí cantando no grupo das crianças. Aí me colocava para fazer solo, eu sempre pegava alguém para cantar comigo, por conta dessa timidez, nunca... Vem comigo. Foi, vem comigo, vem comigo. Isso, desde o Conjunto das Crianças. E como meu pai era músico da banda, minha mãe também tocava na banda, minha mãe tocou trompa numa época, enfim. Família musical, né? Não tem Sua jeito. mãe tocou trompa? Minha mãe tocou trompa. Cara, eu gosto demais desse instrumento. Tocou Uma trompa na sonoridade banda. boa. Que legal, não sabia. E aí eu
me apaixonei pelo primeiro instrumento na banda. Foi na banda, não era o completo ainda. Ah, é? O meu primeiro instrumento foi a caixinha. A caixa na banda. Caixa, Percussão, Aí eu começou a gostava. rebeldia. Aí Aí, começou. A menina, Todo mundo de sobra, a menina não. rebelde, né? Rebelde. Só a menina tocava isso, chegou a menina pra tocar a caixa. Pois é. Caixa, vai tocar caixa, caixinha. E eu tocava. Eu lembro do maestro, uma época, o maestro Xavier, que era muito conhecido, um querido, e a gente foi num desfile, né, de banda, né, com a banda da igreja em Minas. E eu tava de perna engessada. Em Minas é cheio de ladeira, né? Meu Deus do céu. E não tinha um caixista, né? Que sempre teve, né? O caixista, eu tava lá pra... De vez em quando me enfiava lá porque eu gostava. No rebote, né? É, Rodar no rebote, alguma né? coisa. Na sobra, na Se sobra. sobrar pra mim, Na eu tô sobra. aí. E aí eu lembro que ele me botou pra desfilar com a banda. Aí no meio do caminho me arrancaram porque tinha muita ladeira e me colocaram numa perua, na época, Que é lá pra isso? subir com o pessoal. É. E aí não deu pra eu continuar tocando porque eu tava com a perna engessada. Vocês estão ao ar livre. Isso, a gente tava fazendo um desfile, né, Ah, na cidade, entendi. uma cidade em Minas. E esse foi o meu iniciozinho ali na música. Aí depois vem mais coisas, né? Fui com um grupo de adolescentes incentivada à regência, pela minha regente na época, que era a Rosane e o Ricardo, que estão até hoje no Ministério de Santos. Sônia e Ricardo. E eles foram meus regentes de adolescente e me incentivaram na regência, né? Não, você tem que reger para ajudar. E eu comecei ali, reger. Aí dali regi grupo de jovens, regi coral, incentivado pelos maestros, aprendendo. E aí o meu primeiro instrumento, com 15 anos. Aí é esse que você sabe. É isso. Qual que é? Gente, Qual que vocês é? imaginam qual que é o instrumento Vocês da não Raquel? fazem ideia, né? Porque a menina que tocou caixa, o que a menina foi querer tocar? Bateria. Meu Deus do céu, olha só. Aí a rebeldia Evoluiu. foi mesmo, Aí foi. Saiu de uma caixinha para várias caixas, Meu né? Deus do Se tu céu. achava rebelde, parceiro, imagina agora. Você achou. E aí eu comecei a aprender com um batera, gente boa, que era de um grupo que tinha Oja Paz, era o Márcio Lopes, foi o meu professor. É isso, melhor. Meu primeiro Só, né? professor de Só o bateria, Márcio. só o Márcio Lopes. Meu primeiro professor de bateria, muito querido, um amigo. E eu comecei a aprender com ele. E a galera do instrumental dos jovens, que eu já tocava aquela bateria, sabe aquela bateria, aquela caixinha preta? De com o dedinho? caixinha. Então, Põe o dedo assim pra poder isso, baterrar, fazer o aterramento. eu comecei a tocar com o instrumental dos Olha jovens só. ali, naquela caixinha preta. Depois tecladinho, com som de bateria. E aí, quando chegou um irmão lá com uma bateria para fazer uma orquestra lá, aí o pessoal, vamos falar com o pastor Paulo. Na época era o pastor Correia, né? Sim. Pastor João Alves Correia. Bom, São João. E tava naquela transição, vamos falar com o pastor Paulo, falar com o pastor Correia lá para montar a bateria para você começar a tocar. E aí deu certo, né? Todo mundo meio assim, apreensivo, uma igreja tradicional na época, Sim. né? Uma igreja que nem bateria poderia ter, na verdade, né? Então Naquela a primeira época, bateria lá foi você que já... às vezes ia um grupo assim, mas não era muito Assim, bem-vindo, né? A Ah, bateria tá, não diferente. era, Não. não tinha, né? Era só uma coisa mesmo, a caixinha na banda, a percussão da banda, bumbo, caixa, prato, né, de banda. E aí montaram a primeira bateria. A primeira mulher com 15 anos, na Assembleia de Deus, Quem era? Quebrando Quem barreira. era? Raquel Miranda. Raquel Miranda. Né? Segurando no peito e vamos embora. Vamos embora. Já era. E foi. Que legal. E depois de mim, bem mais pra frente, eu fiquei uns 10 anos tocando, né? E depois de mim, bem mais pra frente, eu vi muitas meninas vindo, né? Nesse embalo de tocar bateria. Hoje a gente vê muitas mulheres tocando. Sim, sim. Mas o legal é isso, né? Eu acho que, de certa forma, a sua vontade de querer fazer algo diferente incentivou as meninas também a fazer também o diferente. Né? Com certeza. É que nem dirigir carro, né? A gente fala e tal, todos dirigem aqui, mas assim, a mulher ela tem um lance diferente, né? Ela consegue manter uma condição diferente da do homem. A gente meio que vai levando ali ao sabor do vento. A mulher não, ela sempre tem esse lado mais de proteção, Sensibilidade, né? As empresas hoje, elas prezam muito isso, né? A gente trabalha aí com o pessoal que trabalha com
com empilhadeira, e as empresas elas prezam por mulheres. Por quê? Porque a mulher ela cuida melhor do equipamento. Ela, A cautela, né? tem todo São um muito lance. mais cuidadosas, né? Muito mais, em tudo, né? E na bateria não seria diferente, né? Você já cantava nessa época, não? Já cantava. Tocava bateria e cantava? Eu comecei a não fazer isso com muita frequência, porque não é tão fácil assim, né? Porque a bateria é muito grande, né? Sim. São vários. Você tem que tocar. É uma coordenação motora que exige muita coordenação motora, né? Meu Então, Deus. cantar e tocar não é tão fácil. Fiz isso algumas vezes com o grupo de louvor lá na sede, na igreja e tal. Eu fiz isso algumas vezes, poucas, mas fiz. E cada membro do corpo faz uma coisa diferente. Exatamente. Não é verdade? Então, Mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito, e é complicado, não é tão E fácil. vamos combinar, E ainda cantando, né? O cérebro. O único que faz isso, os únicos que cantam, que eu me lembro, assim, de bate-pronto, que canta e toca bateria é o Roupa Nova. Não Roupa tem Nova. mais ninguém que faz. Acho que tinha um. Raramente, americano né? Porque realmente é que muito fazia difícil, isso. né? Eu não lembro agora o nome, mas tinha um. Não, cantor provavelmente deve americano ter, também. mas assim, é um lance você que... mais banda- conhece É. Roupa Nova. Os Mas caras aqui no cantam Brasil, muito é. e tocam, mas aí é só maestro, aí já é outra parada. Os dois que revezavam na bateria cantavam e tocavam, né? Do Impressionante. Roupa Nova. Se Cantam tá e tocam. difícil fazer um negócio, ainda cantar. É. Não, tocar doido. e cantar, cara. É difícil. Ao mesmo combinar. tempo? Teclado, ali, também não é tão Não é fácil fácil. assim, não. Qualquer Ah, instrumento né? que exige uma concentração, né? Um instrumento harmônico ou da bateria, que Sim. é uma coordenação motora muito grande, não é tão fácil. Caramba, que legal, legal. E assim, né, e a gente, já ainda continuando nessas promessas de Deus na tua vida, que eu imagino, acredito realmente que é Deus que coloca, é Deus que faz, é Deus que capacita, é Deus que mantém. Como surgiu, aonde veio o viés, aonde veio essa vocação missionária na tua vida? Como é que começou isso? A missão, assim, eu nem imaginava na minha vida isso, até por conta da minha condição, que eu falei aqui, que eu era super tímida, né? Ainda baterista, fica lá atrás. Baterista. Aí, pra mim, era como se fosse um refúgio. Para as pessoas. E eu nem. Acho que nem entrava na minha mente que tipo, eu era muito mais visualizada, porque, até por ser uma mulher. Pois é. Né? Sim, sim. Mas pra mim era como se fosse um esconderijo, entendeu? Ai. Eu não precisava falar, não precisava, né? E reger também, né? Reger também você tá Meu Deus. numa condição ali de destaque também. Sim. Mas pra mim era como se, tipo, eu tô de costas, costa ali, ninguém tô vendo ninguém, é boa. tô de frente pro grupo e tô regindo, tô fazendo a minha parte. Eu fazia isso com muita empolgação, gostava muito. Você liderou vários grupos. Sim. Tem uns grupos que eu conheço aí, que a Raquel liberou. Então, Fala um pouquinho sobre essas lideranças. Então, nessa época, como eu comecei a lidar com os adolescentes num tempo, eu tinha uns adolescentes, eu já estava, já era um pouco mais jovem, continuo jovem, graças a Deus. Continuamos. Opa! E tinha um grupo de meninos adolescentes que, pela referência de alguns amigos ali, mas da minha faixa etária, que tinham tido um grupo a capela, um quarteto, um quinteto ali a capela. Aí esses meninos, eles tinham vontade de fazer também um grupo, pela referência dessa galera ali, nossos amigos. E aí, mas também eram envergonhados, não tinham coragem, eram tímidos na época, né? Um pouco mais novos do que eu. Aí eu falei, bora então, eu vou ajudar vocês, vamos fazer? Vai e tal, eu vou ajudar. Acabei ficando, cantando com eles, e aí era o octeto. Opa. Era só eu de mulher e mais 7 meninos. Show! E a gente fazia músicas a capela, né? A maioria das músicas era a capela. Uma vez ou outra que a gente arrumava um playback ou alguém tocava alguma coisa. Pra acompanhar. Mas geralmente as músicas, a base era a capela. E a referência era o a capela, né? Da Capela Company. E a gente tinha também o Arautos, né? Que a gente... Arautos do Rei. Como era a nossa referência, né? Grupos americanos. A Capela Company era o carro-chefe. E o Arautos que veio porque fez muitas versões da capela, né? Eu já acho impressionante você dividir 4 vozes, entendeu? E às vezes os naipes, assim,
se revezam e fazem coisa que você não espera e sai aquele negócio legal. Tu imagina 8. Meu Deus. É. Kirk Franklin feminino, Tupiniquim. Vamos combinar? Mas os meninos, assim, é muito legal porque esses meninos, eles tinham uma inteligência musical muito grande. Então, era muito fácil, né? A gente trabalhava ali, a divisão de vozes, e a gente ia construindo isso juntos, né? Foi muito legal. E trabalhar essa questão a capela, isso dá uma base muito boa. Sim. Muito. Eu já tinha um bom ouvido, afinado, e uma boa afinação e um bom ouvido. Então, mas isso foi aguçando mais a percepção, né? Foi aumentando a percepção. Sim. Isso é muito bom. Isso te valeu como aprendizado? Sim. Tivemos vários outros grupos musicais, porque aí as meninas ficaram tipo, você vai fazer grupo com os meninos? Aí fiz um grupo, mas não era capela. Era um grupo que a gente fazia de vez em quando, com as meninas amigas também na época, mas aí a gente cantava mais com playback ou com músicos e tal. E tinha um outro grupo que era tipo um madrigal, que era o grupo Redenção, que a gente tinha. Foi um grupo também que eu cantei bastante tempo, que era da igreja. Enfim, além de reger os grupos, a gente tinha muita participação. Legal, legal. E aí você chegou no teu primeiro CD. Como é que foi isso? Como é que você chegou, construiu? Chegou a cantora Raquel Miranda. Então, e tem um lance também, porque aí, né? Porque ela sempre foi à frente do tempo dela, né? Sim. Né? Ela porque vamos combinar, quem é que fazia o que ela fazia no momento? Hoje em dia é muito natural, a gente natural, consegue hoje. ver e tal. Mas alguém teve que começar lá atrás, tomar pedrada. Porque ela poderia muito bem, no primeiro momento, se recuar, falar, putz, isso aqui não dá pra mim. Verdade. Né? Pô, o pastor olhar feio e a gente falar, cara, né? É muito fácil isso, né? Eu acho até engraçado você falando isso, que eu lembro muito claramente quando eu comecei a tocar bateria. Pô. Que eu posso isso com o pagode. Parei de frente com o pastor Correia. E aí ele, com aquela cara séria, mas ele era muito querido. E ele falou assim, você é a menina que toca os tambor? Muito engraçado. Eu falei, sou eu. Mas a gente tem essa memória, essa recordação, assim, com muito carinho, né? Muito legal. E não paramos dali, né? Ele permitiu e foi, a gente desenvolveu e foi um tempo, assim, muito precioso. E para chegar nesse chamado, né, o primeiro CD e tal, eu ouvi ainda adolescente, uma vez, Deus usando uma pessoa num momento de oração, e falou comigo, tua voz será ouvida entre as nações. Eita. Já veio o primeiro já. Aí eu, meu Deus, né, pensando isso, como vai ser? Né? Porque eu não sei nem falar, tenho uma baita vergonha. Como é que vai ser missionária? Falou desse chamado missionário e falou que minha voz seria ouvida entre as nações. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus. Acho que não vai acontecer. Isso aí é... Nem imaginava. Fazia nem imaginava como isso ia acontecer, né? Enfim. E aí fomos caminhando. Nada aconteceu enquanto eu estive solteira. Mas em 2001 foi quando a gente casou, né? Mas em 97 apareceu... Não, já tinha aparecido, era meu amigo, o Tércio. Eis que surge, eis que surge. Eis que surge. Eis que Mas ele surge. surgiu, na verdade, como amigo, como líder do octeto. Que é isso? Na verdade, o que eu fui fazer? Como eu era a única menina, tudo, mas eu não queria... Eu ainda tinha essa questão um pouco da timidez, e eu não queria ser líder, né, do grupo. Falei, eu acho que mais legal trazer uma pessoa de fora. E o Tércio estava chegando na igreja naquele tempo. E aí um amigo em comum nosso, o Edson Júnior, apresentou o Tércio para mim. O Tércio tinha acabado de chegar da casa de recuperação. Ele teve um tempo na casa de recuperação. Porque ele tem um testemunho, né, de transformação de vida. Eu também. Sei bem como E ele tinha acabado de chegar da casa de recuperação. E aí o Júnior apresentou a gente e tal. Aí a gente começou a conversar. E dali eu falei, eu acho que ele é um cara legal para ser líder do grupo, né? Aí eu fui falar com os meninos ficaram assim, quem é? O cara tá não chegando conheço, agora, não sei o que e tal. Esse aí, mano. Aí depois se apaixonaram pelo Tércio, né? Era zoeira total, enfim. E nós éramos muito amigos, sempre muito amigos.
E sempre ali no grupo de jovens saíamos para comer juntos, assim, sempre na amizade. O pessoal fala, nunca rolou nada. Não, realmente nunca rolou nada. Os Sempre meninos na eram amizade. muito ciumento contigo? Tipo, Os meninos porque eram eu imagino, ciumentos. né? Ela é única, Era. não, aí não. É, vai pra lá. eram mesmo. Cara, Achei muito o cara legal. por último. Tá entendendo? O cara tá tem chegando 8 irmãos agora, né? agora. irmão brabo, Né? irmão Esse aí? crente. Quem é que Era. se Os meninos abençoaram? eram muito ciumentos mesmo. Mas depois que conheceram o Tércio, se apaixonaram e foi um tempo muito legal. E aí, para o Tércio, a história é assim, ele já tinha, quando ele saiu da casa de recuperação, Deus tinha falado com ele tinha pedido para Deus que Deus escolhesse uma pessoa para ele, porque ele não sabia escolher. E uma vez ele ligou na igreja, e eu trabalhava na igreja, né? E eu atendi o telefone, eu era telefonista. E aí Deus falou para ele, é essa, né? Eita, Pelo telefone. telefone, mano. Só ouvi a Aí voz. ele foi puxando ouvi a na voz. caixinha de memória dele, quem é ela? Aí foi ver, aquela menina. Aí, ó o preconceito. O quê? Ó o preconceito. Aí ele falava assim, essa, senhor? Caraca, um monte Aquela ali parece que é João, né? Maria. Ai, ai, ai. O preconceito de uma mulher Baterista, né? não tinha, né, gente? Não se via muito, Sim, né? Sim, sim. Era assim, no meio gospel era muito difícil. Sim. Não tinha. No secular também. No secular tinha. Uma outra é raro, né? É Ainda raro. existia. Eu acho que no meio gospel surgiu. Foi no meio do gospel, eu acho que surgiu a Petita, que era de uma banda. Era até uma banda de rock do gospel. Mas era difícil. Era difícil. Eu achei isso muito legal, cara. Era Eu difícil. sou a favor dessa inovação, cara. Diferente, Sair do quadrado, sair da caixinha. É. Cara, tem tanto potencial, né? Quanto qualquer outro. Né? É isso aí. E quando ele chegou ali, né, na igreja, ele já sabia quem é. Acabou Deus direcionando ele para lá. E aí ele falou assim, não vou fazer nada. Tu que se responsabiliza, Senhor. Então, Ficou no enfim, tempo de Deus. ele nem tipo, não tinha nenhum sentimento também assim, né? Porque, claro, enfim. E aí a gente começou com amizade. Ele nunca falou nada sobre isso. Até que um determinado tempo, uma determinada época, foi acho que 99, na verdade. Ele começou a se pegar meio que com ciúme, assim, sabe? Que diz ele que apareceu um gavião rondando. Aí um amigo falou assim, pô, tu vai deixar, tal? Tu não gosta da Raquel? Que não gosta da Raquel nada, tal. Aí viu o gavião chegando, aí ele se pegou com ciúme. Agora Aí ou falou, não? fala com ela, pô, não sei o que e tal. Aí foi quando ele chegou e veio falar comigo, ó, seguinte, uma vez a gente foi comer como de sempre, como amigo e tal. Ó, não quero saber de nada, não quero perguntar nada, mas não quero falar nada, não quero saber de nada, mas ó, eu gosto de você. Ponto. Assim, ponto. Tipo assim, direto. A queima-roupa. A queima-roupa. Simples Aí assim, eu fiquei Tess. assim, meio Ô, louco, parada, assim, né? Eu falei, pensando, né? Pô, o que tá acontecendo, né? Porque ele sempre fala, quando ele faz questão. Eu sabia de quem ela gostava. Ela queria um louro alto, de olhos azuis, que tocasse piano e tal. Pois é. Era a minha versão, vamos dizer assim. Entendi. Né? O meu tipo. Mas aí comecei a pensar e olhar. E aí ele falou assim, eu falei pra ele, então tá bom, eu vou orar. Ele falou, aí ele falou assim, aí veio com outra resposta seca, lapada seca, que nem falou, né? Tá bom, pode orar sozinho, eu não vou orar não. Aí, Rapaz. porque assim, ele é sempre muito direto, né? Muito assim, muito certo daquilo que ele ouviu a voz de Deus falando com ele, então ele já sabia. Já era, não tem... Mas ele não falou nada pra mim, pra não me influenciar na minha Entendi. decisão. Então ele falou, então você vai orar. Pode orar. Ficou na dele. Aí ficou na dele. Aí ele dá até risada e fala sempre, né? Que eu pedi aquelas 1001 respostas pra Deus, né? Se acontecer isso e isso, e acontecia. Aí ele vira e Se fala acontecer assim... isso, aí acontecia. Aí ele vira e fala assim, eu sei em quem tenho crido. Mais ou Eu menos, já né? sei em quem tenho crido. Né? Não preciso Simples de... assim. Já Simples foi. assim. E enfim, aí
ficamos noivos, nos casamos. Olha aí. E casamos em 2000 e em 2003 foi quando eu gravei o meu primeiro CD, incentivado por ele. E aí ele falou pra mim, olha, é o seguinte, você vai gravar. Vocês têm que gravar uma música e tal, pelo menos. Era eu e o Rodrigo na época, né? E incentivando a gente, ó, vocês têm que gravar alguma música. Naquela época não era single, né? Então, se eu fosse gravar alguma coisa, eu ia gravar 2 e tinha que esperar as condições para poder gravar o resto e fazer o álbum. E incentivando, pagou. Estúdio Flávio Medeiros, na Baixada Santista, que era um estúdio de referência. E aí fiz 2 músicas, né? Incentivado por ele, sempre incentivado. Ele falou o seguinte, ó, as pessoas não querem só ouvir uma voz bonita. Legal? Legal. Mas as pessoas querem ser ministradas. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Aí ele falou, vamos lá, eu vou te ajudar. Sempre nesse incentivo. E ele estudava junto comigo, porque ele tinha na casa de operação esse costume, né? Esse aprendizado, né? Foi muito profundo na casa de operação, estudando muita palavra, para ter aquele momento de purificação, de aprendizado, né? Então ele estudava muito a palavra de Deus. Eu vou te ajudar, vou te ensinar. E aí começava a escrever as ministrações junto comigo. E depois também a pastora Elza Moraria me ajudou bastante nessa questão de ministrações. Eu lancei meu primeiro CD em 2003. Aí depois veio o chamado, né? O cumprimento do chamado, mas não sei se vocês têm mais alguma coisa pra perguntar antes, eu estou falando demais. Não, prossiga. Eu quero ouvir música, isso sim, que já falou bastante. Vamos ouvir música um pouquinho para voltar depois, senão a galera não vai ficar assistindo, só falação, né? Vamos de play então. Raquel, o que você vai fazer agora? Você vai cantar qual? Fala aí para nós. Vamos fazer uma animada? Essa é do meu terceiro álbum. É uma versão do Israel Hilton, da Darlene Check, né? Chama Em Ti Jesus, que era In Jesus Name. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, curado sou pelo poder do nome de Jesus. Oh, yeah! Em Ti Jesus. Em Ti Jesus. Toquei muito essa música com uma amiga minha aí, viu? Tocou bastante, né? Imagina. Muito boa, muito boa. Então aí você entrou no teu ministério. Entrei no meu ministério. Aí Em 2004, fui num momento de oração na igreja. De repente, a gente estava orando com o grupo de oração lá do pastor e ele, inspirado por Deus, Deus falou com ele que ele tinha que consagrar algumas pessoas. E eu estava naquela sala de oração e ele me chamou também. E aí eu fiquei apavorada. Meu Deus do céu. Como é isso, Senhor? Misericórdia, ser missionária, né? E agora? E agora, né? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Quando aconteceu, começou isso no cenáculo de oração, depois se oficializou dentro da igreja, né? Diante do altar, a consagração formalmente. Apresentou. E eu liguei para o Tércio quando acabou aquele momento de oração e falei, Tércio, e agora? O pastor me consagrou a missionária, o que eu vou fazer? Aí ele, com muita sabedoria, muita calma,
Ele era diácono nessa época, né? Ele falou, a gente vai assumir, nós vamos assumir esse Pronto. ministério. Ah, era. Pronto. Pronto, acabou. Simples Aí assim. começamos a nossa caminhada, né? E ele falou, Deus, sempre orientado por Deus. E aí ele falou, nós vamos fazer a nossa primeira viagem. A gente foi para Argentina e para o Paraguai, onde tinham missionários conhecidos lá da igreja, amigos nossos, que nos receberam. Então foi a nossa caminhada, conhecendo o campo missionário e tendo aqueles momentos ali, falando da palavra de Deus, através da música. Foi então que eu comecei a lembrar da palavra que Deus tinha me falado, né? Gravei o meu primeiro CD, aí comecei a viajar. Fui indo. Viajei essa primeira vez, logo em 2004 mesmo, né? Fizemos essa nossa primeira viagem. E depois foram vindo outras viagens. Em 2005, fui para Portugal, para França, com uma amiga minha, Leninha. Depois, em 2007, fomos eu e o Tércio, numa experiência muito profunda que nós tivemos. Tínhamos programado uma viagem de 1 mês para ir a 2 países, que eram missionários amigos nossos da Europa. E era Suécia e Portugal. E não tínhamos nenhum tostão, né? Compramos a passagem a perder de vista, vamos dizer assim. E fomos com 200 euros, eu acho. O que é esse dinheiro? 100 euros, 200 euros? Não chega Não a dá pra nada, hoje. né? Mas na época, tipo, uma refeição para um Sim. dia, alguma refeição do dia, assim, para mim, para ele. Enfim, com a cara, com a coragem, cheio de CD na mala, podendo Deus. ser parado, né? Sim. Para vender ali, na época era muito isso, vender os CDs, né? E fomos na cara e na coragem e acreditando naquilo que Deus tinha falado. Que falou para o Tércio, ele falou, como nós vamos fazer isso, Senhor? Ele falou, eu sou o teu patrocinador. Glória a Meu Deus. Deus. E nós fomos. E essa viagem de 2 países e 1 mês se tornou uma viagem de 12 países e 6 meses. Ei, Meu Deus. Aí E aquilo lá aí, isso foi um intensivo missionário que nós vivemos. Todas as experiências que um missionário passa no campo, durante alguns anos, né? O sentimento de perda, o sentimento de alegria de você falar de Jesus e pessoas aceitarem o Senhor. Eu ia falar sobre isso. Tudo. Eu ia falar em relação a isso contigo. A minha pergunta seria essa, né? O que mais te impactou dentro de tudo isso que você viu? Porque é uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né? A forma com que as pessoas te chamam, a forma com que as pessoas te abordam, a forma que você tem que abordar as pessoas, a forma com que você tem que falar do evangelho, porque eles têm esse lance, principalmente economicamente, Sim. né? Eles se acham meio que os donos do Europa, mundo. né? Então, assim, Países de primeiro mundo. né? Então, assim, o que mais te impactou dentro de tudo isso? O que você olha e você faz assim, aquele lance que de vez em quando vocês ainda lembram e falam, caramba, você lembra aquela... Você te impactou dessa tal maneira? Tiveram alguns eventos, né? Fora, a gente fez um evento em 2 cidades de Portugal, em Faf e em outra cidade onde nós ficamos. Predominantemente católicas, ou não? Sim, Portugal, sim, predominantemente católico, né? Um país católico. Sim, e teve o evento que a igreja promoveu, que nós participamos e tal. Mas o que mais impactou e marcou na nossa viagem, a gente vê como o evangelho de Cristo é simples e direto, né? Opa. E eu tive uma experiência muito grande de que a gente saiu daqui, a gente tinha uns 5 anos e meio de casado, e antes de sair, eu resolvi parar de prevenção, de gravidez, né? De parar de tomar remédio, enfim. E fui ao médico, ele falou, aí nós conversamos, fizemos exames, tanto eu quanto o Tércio falou assim, vocês são férteis. Só que assim, não fica pensando, focando nisso, porque assim, né? Foi a mesma coisa. não fica focando porque assim, pode acontecer já ou não, pode demorar mais. Sim. Então a gente relaxou, parei de tomar remédio, fomos para a Europa e acho que não deu, foi um mês e meio que eu tinha
parar de tomar remédio, eu engravidei lá. Olha só. Em Concebido locais na Europa. internacionais. Na Europa, internacional. Giovanni Pois é, Internacional. Não, Aí. não é o Giovanni, não. Foi uma primeira. E essa é a história. Olha aí. Entendeu? Continue. Esse é o testemunho. Essa é a parada. Essa é a parada. E que impactou. Que essa foi a minha primeira gravidez, né? E a gente diz. O Tércio fica todo feliz porque descendente de italiano e Opa. ele fala, eu sei onde foi. E pelo tempo, foi na Itália, realmente. Mas eu fui só descobrir em Portugal. Sim. Né? Esse Tércio. Todo orgulhoso. Né? Todo. Ah, foi na Itália. Eu já sei quando foi. Qual foi o momento? E quando descobrimos foi uma alegria muito grande. A gente estava longe da família, né? Sim. Mas os missionários ali eram a nossa família. Nossos amigos eram a nossa família naquele momento ali. E foi uma descoberta, assim, uma alegria muito grande. Só que, ao mesmo tempo, começou a passar algumas semanas. Eu comecei a ter alguns sangramentos, né? E isso já me deixou muito tensa. Ao Tércio também. E eu fui ao médico também. Já tinha ido ao médico quando eu descobri, né? E tinha feito um ultrassom, que é muita alegria. Você vê uma sementinha ali, né? Um Uma feijãozinho, sementinha, mas, né? cara, tem todo o assim, universo dentro dele. coraçãozinho batendo, você vê, né? E aí, com algumas semanas, comecei a ter essas perdas e aí chegou num determinado médico que a gente foi, ele falou, olha só, vou te falar uma coisa, não invista teus sentimentos nessa gravidez. Nossa. E aí isso deu uma quebrada muito né? grande. Deu uma quebrada muito grande. A gente estava em Portugal e aí realmente aí eu tive uma perda maior e tive que ser levada para o hospital. Aí falou, não, é um aborto retido. Né? O embrião não se desenvolveu. Na 7ª semana foi essa descoberta, o embrião não se desenvolveu. A gente vai ter que fazer... Você vai ter que internar, vai ter que fazer a curetagem e tal, porque não... Sim, né? sim. E aí, na casa dos missionários, ele arrumando a minha mala, a minha mochila ali, colocando as coisas, a gente chorando muito, né? E ele com muita dor, mas com muita sabedoria, e ele falando... Porque, você sabe, a mulher já Sim. quer entrar naquela Sim, na depressão, sim. né? Desaba logo. Já vai desabar e tal. Ele falou, não, sei que é difícil a gente entender, mas lá no hospital, ele colocou um CD, uns CDs meus na mochila, na mala, e colocou livro, Bíblia. Ele falou assim, olha, lá no hospital, tenta não ficar muito, assim, sem fazer nada, para não entrar em depressão. E vamos procurar entender o que Deus quer falar conosco em relação a isso. Porque era muito difícil, né? Aí, longe da família, foi uma tristeza muito grande. O que agrava pelo fato até de não ter um ombro além do esposo. Beleza, tá ali Sim. o esposo e tal, mas às vezes a gente precisa de uma mãe. Longe dos nossos pais, né? Na verdade. Alguém que, né, pô, tô aqui, né? Quando a gente rala o joelho e é pequeno, a gente não vai lá. Os pais né? são um consolo, né? É complicado. Tanto para apoio, né? ele Eu não quanto para mim. não quero ninguém, eu quero meu pai, quero minha mãe. Exatamente. Bem isso. E aí eu fui pro hospital, aí, com um celular, é um hospital um pouco distante, uma cidade vizinha, um pouco distante da casa dos missionários que estavam lá. E ele ficou, eu fui com esse celular, aí passou o primeiro dia, é um procedimento que eles iam fazendo para expelir de forma natural, enfim. Primeiro dia, nada, né? Antes de pensar em curetagem, eles fazem esses procedimentos. Aí, segundo dia, eu ali, você imagina, eu internada ali na ala da maternidade. Não, eu fico imaginando porque é o seguinte, né? Você ouvindo os choros dos bebês nascendo. Não termina, não Cadê o acaba meu? enquanto não termina. Exatamente. Né? De repente Deus faz o milagre Exatamente, mas era isso que o Tércio cria em todo o tempo. Ele cara, acreditava que Deus... Dá até os 45, né? Só acaba quando termina. Exatamente. Então não saiu nada, é sinal de que, né, talvez tenha um milagre aí. Ele sempre foi um homem muito de fé. Ele foi forjado com essa fé, né? Dentro da casa de recuperação. Sim. Porque ele viu muita coisa acontecer. E é interessante você falar, são dois lugares que
se a pessoa realmente buscar em espírito e em verdade, Deus vai falar e fala grandemente. Dentro de um presídio e dentro de uma casa de recuperação. Eu já tive algumas oportunidades de poder ministrar dentro de casa de recuperação. E uma coisa que me chamou sempre a atenção foi isso, né? Eles são Bíblia sempre. Se você falar alguma coisa fora do contexto, ou fora, não, graças a Deus nunca aconteceu. Porque faz parte do dia a dia deles. O estudo diário bíblico, né? Faz parte desse momento de desintoxicar o corpo, a parte alimentar e estudar e focar nisso, estudar foco, a palavra, viver a palavra de Deus ali. E muitas vezes o que acontece, quando ele sai, ele perde esse respaldo, que não foi o caso do Tércio. Exatamente. Mas muitas vezes ele perde esse respaldo. Por isso que muitos voltam, né? Porque ali você tá blindado. Ali você tá ali com pessoas ali e tal. E quando ele sai, qual a primeira coisa que o cara faz quando o cara sai da clínica de recuperação? É querer evangelizar aqueles que estavam lá atrás. Mas muitas vezes ele não tem esse preparo. Exatamente. De chegar lá e falar, pô, gente, né? É muito difícil, é tudo com estratégia, só que a pessoa, ela tá... É aquele lance do primeiro amor, né? E aí o primeiro amor, ele pode se tornar a primeira decepção, porque ele vê que ninguém... É bem e o Tércio tinha sempre muito apaixonado por Jesus, né? Sim. Porque ele sempre fala, eu sei de onde ele me tirou. Opa, é dos meus. Eu sei, ele teve 3 overdoses de cocaína, né? Ele teve uma experiência e ele falou, eu tô na hora extra, né? Passou. Então, tudo que eu faça pra Jesus, né? Focado, a 1000 graus. Agora pouco nunca. Pelo que ele fez por mim, né? Eu tô na hora extra. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é: a quem muito é perdoado, muito ama. Ele fala essa frase É sempre. minha frase. A quem muito é perdoado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Exatamente. Eu sei o quanto... Quando a gente começou o programa, há aproximadamente uns 2 meses, na segunda semana que a gente tinha começado o programa, eu perdi a minha mãe. E você imagina, minha parceira, hoje eu estive na casa dela, me emocionei, aquele negócio de tirar as roupas. Porque o pessoal tava lá vendo um apartamento para vender e tal. Mas um dos motivos assim que me fazem persistir é saber que minha mãe me viu no meu pior momento e me viu no meu melhor momento. Né? Eu acho que isso é o que a gente leva, né? Saber que, cara, Deus realmente fez uma obra na minha vida. E são 18 anos. Não é fácil, como eu costumo dizer isso para as pessoas, né? Eu fui dependente químico, então eu entendo que é uma luta sem troféu, é uma luta sem vitória. A gente vai correr e não vai ganhar troféu. E se porventura são 18 anos aí longe das drogas, 18, 19, mas se amanhã eu por qualquer motivo voltar, as pessoas vão falar, mas eu sabia que ele era assim. Acusação, né? Eu sabia a primeira que coisa, ele era. Eu lembro que quando foi pra casar, porque eu era a menina ali da igreja, né? Aquela menina criada ali. Sim. Querida, né, dos pastores, de todo mundo, e aí eu lembro que o Tércio recebeu intimada de um monte, né? Assim, ó, se Cuidado, você fizer alguma coisa com ela, rapaz, eu deixo de ser pastor. Peço 5 mas minutos. eu te pego. Tipo, ele recebeu muitas intimadas. Então tem esse lance mesmo da acusação, né? De, tipo, você vai ser sempre o ex-viciado. Né? Opa! Assim como o que já foi... Que tá ali na beira, né? Do Job, assim como quem é o alcoólatra. Exatamente. Assim como, né? É sempre o ex, né? É, sempre o ex. Né? E a palavra, ela é clara quando ela diz que tudo se fez novo. Né? Mas... Voltando ao que a gente falou no começo, é uma corrida sem troféu. E sempre tem uma história com a mãe, né? O Tércio também. Sempre, era a mãe de joelho no chão, buscando ao Senhor pela libertação do seu filho. Eu me lembro que, assim, pouco antes da minha mãe partir, a gente fez o apelo, eu e minha esposa. E aí minha mãe, né? A senhora não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e tal. Aí ela falou, não, eu quero, tá, mas eu não vou deixar de ser católica, eu vou... ela acredita em Jesus do jeito dela, ali, né? Apesar que assim, né, o pastor Cláudio Duarte, ele fala que no céu nós teremos 3 surpresas, né? A primeira, eu tô aqui, glória a Deus! É verdade. Aqui. A segunda, fulano tá Você? aqui. E a terceira, cadê Beltrano, que eu não tô vendo, que não... exatamente. Então tem esse lance São aí. 3 surpresas. Mas assim, minha mãe é fantástica, assim, e eu tenho certeza que o Tércio, ele tem o mesmo sentimento em relação a isso, porque o final é a gente ver a graça de Deus quando ela nos alcança, né? Sim. A minha esposa, ela não cresceu na igreja, mas assim, se converteu muito nova,
né? Mas ela entendeu a graça de Deus. Né? E é legal isso, é ter esse contraponto de ter tudo para não estar e não ser merecedor, e a graça vem e te alcança e fala, cara, vem que eu não quero saber o que foi, eu quero saber o que E é diferente a experiência daquele que cresceu na igreja e Sim. daquele que teve uma experiência. Sim. Então, foi um encontro, assim, né? Diferente. É legal, eu é e o legal. Tércio. As resenhas devem ser boas lá, vocês lá, porque em casa sério, as resenhas boas, porque assim, ele sempre, desde que a gente namorou, assim, foi muito, a gente sempre teve um relacionamento pautado na sinceridade. Cara. E ele sempre contava tudo, Sim. contava muita coisa. Enfim, tinha coisas que ele só começou a contar depois. Sim. Depois que a gente casou, quando Deus começou a usá-lo para contar o testemunho da vida dele, porque ele não gostava muito de falar, sabe? Sim. E aí ele tinha coisas que eu comecei a saber depois, coisas que ele viveu das experiências, né? E que ele começou a é testemunhar. a falta de julgamento, né, cara? Sim, e outras coisas que eu já sabia, muitas coisas ele falou, muitas mesmo. Legal. Então, tinha as coisas coisas que às vezes eram surpresas, outras não, que eu já sabia, e as pessoas ficam assim, né? Mas tipo, a maioria das coisas eu já sabia, né? Porque ele falava, a gente sempre teve uma amizade. A amizade continuou dentro do casamento. Mas né? o lance é importante. esse. O ponto primordial de qualquer relacionamento é essa cumplicidade, é Exatamente. essa amizade. É aquele negócio de rir na cama 2h da manhã de uma terça-feira. Sim. Sabendo que tem que trabalhar no dia seguinte. Entendeu? E fazer algo. Eu acho que esse rir junto, chorar junto. A gente não pode Tudo, perder tudo isso. junto. Compartilhar, né? É O legal. casamento é isso. E voltando na experiência, eu estava lá no hospital, o segundo dia entrou uma jovem lá com o mesmo problema que eu, assim, nessa questão de ter esse aborto retido. E ela estava... Deu um problema no meu celular. E aí eu não conseguia falar com o Tércio. Imagina o desespero dele lá do outro lado. Ele tentava ligar e não conseguia falar comigo. E a gente esperava que fosse uma coisa rápida. Aí passou o primeiro dia, entrou o segundo dia. E eu lá ainda internada. E aí essa moça entrou. E aí eu vi que ela tinha um telefone, um celular. E eu fui puxar assunto com ela, falar com ela. Porque você está ali numa situação tão difícil. Mas fui puxar um assunto com ela, comecei a conversar. Aí ela começou a falar dela, né? Começou a falar da tristeza, que tipo, tinha ficado muito triste, que não queria mais saber, né, dessa questão de gravidez, porque ela já tinha tido um filho, porém a gravidez sempre não tem como, né, não ser especial. Sim. Você está gerando um filho, né, seja ela qual for. E a gente começou a conversar muito ali, e eu comecei a falar de Jesus para ela. E aí eu comecei a falar do amor de Cristo, comecei a falar muitas coisas, e eu falei para ela, no final da conversa, né, eu falei para ela, olha, eu sou uma missionária, eu sou do Brasil. Aí eu falei meu nome, me apresentei. Eu falei, você precisa, saindo daqui, procurar Jesus, procurar uma igreja, né? E servir a Deus. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida, né? Comecei a falar do amor de Cristo e ela ficou muito ali, percebi que ela ficou muito voltada para isso. Sim. E naquele segundo dia, no final do segundo dia, veio o procedimento dela. E aí, antes disso, eu tinha um CDzinho lá, né? Dentro da minha malinha, né? Tava lá. Aí tava lá, lembrei, tem né? um CD. Aí eu dei pra ela, se você ouve essas canções, eu tenho certeza que nos momentos que você ouvir, essas letras vão falar com você. E, enfim, dali nós não nos vimos mais. Fui também pro meu procedimento ali. E no terceiro dia, eu saí de lá, do hospital, pela manhã. E o Tércio foi me buscar, né? Eu consegui falar com ele antes, né? Através do telefone da menina. E nós tínhamos uma viagem já marcada para a Inglaterra. O voo era para aquele dia mesmo. Eu saí de manhã e eu ainda estava em recuperação, né? Sim. E tinha feito a curetagem. Aí o Tércio falou, ele parou, olhou para mim e falou, você quer voltar para casa? Ele chorando, falou, você quer voltar para casa? A gente para tudo agora e a gente volta para casa. Aí eu parei, fiquei pensando, falei, não. Vamos continuar aquilo que o propósito que o Senhor colocou nos nossos corações. E ali você já tinha acabado um dos propósitos, que era falar com a menina.
Você chegou daquele jeito lá, você não sabia como. Sim, mas dali eu não estava pensando nada nisso. Mas já tinha feito. Já tinha feito. Até porque Deus ele vai te usar naquilo que você tem. Ele Exatamente. Não vai, Deus ele não te usa no que tu não tem. É verdade. O que as pessoas não entendem é isso. Olha o Muitas telefone. vezes. Opa. É ele, hein? Quem sabe faz ao É vivo, ele. né? Quem sabe faz ao vivo. Deus ele só nos vai usar naquilo que você tem. Se você é tímido, ele vai te usar na tua timidez. Se você é missionário, ele vai te para missões. Esse é o lance. Exatamente. Quando a gente entende isso, que Deus ele é fantástico por conta disso, não só por isso, mas por conta disso também, né? A gente entende que cara, é estrategista. Né? É uma coisa fora de série. E foi aquele momento, às vezes é uma palavra. Quantas vezes já aconteceu algumas vezes de eu ser convidado para pregar no pior momento. Aquele momento que você não tem, você fala, Senhor, não tem, o que eu vou falar? Mas acho que a maioria das vezes é isso, né? Isso! O que eu vou falar? Se eu tô Porque com a minha é boca pra aqui? você saber que não é de você, nós. não é sobre você. Pois é. E não é justo você ali. pelas suas forças que vai fazer. Eu tive como assim. E exatamente, sem querer te interromper, Não, desculpa, mas te interrompendo. Fica à vontade. Foi exatamente lá no hospital, antes de eu sair, foi exatamente a palavra que Deus colocou no meu coração. A primeira resposta para mim foi essa. Não importa a circunstância ou a situação que você esteja vivendo. Glória a Deus. Você não deixou de ser instrumento nas minhas mãos. Ponto. Ele falando, eu tô no controle. Ponto. Quantas vezes você fez aquele louvor que talvez, no teu entendimento, não foi aquilo que você queria? Mas aí vem alguém e fala assim, meu Deus, como eu ouvi Deus falando através de você? Com certeza, Às muitas vezes aconteceu. A vida tá virada de cabeça para baixo. A gente sabe disso, né? A gente que trabalha com público, com comunicação, às vezes você tá com 1 milhão de problemas. Mas justamente naquele momento que você entrega o que você não você tem ali. E aí a pessoa fala, caramba, era isso que eu precisava ouvir. Eu tenho por hábito de abraçar as pessoas. Sempre quando eu chego na igreja, se o ensaio for antes do culto, eu abraço as pessoas ali. Porque muitas vezes eu entendo que a pessoa ela só precisa... Às vezes não é a palavra, às vezes não é o louvor, às vezes é o abraço. Às vezes a pessoa tomou encarcada do chefe o dia inteiro, ou o gás está sem gás em casa, passando fome. E é um abraço que ela precisa. Né? Eu acho que esse é o lance, acho que é para isso que a gente está lá. Exatamente. E sem interromper, a gente pega o fio da meada, mas falando de música, fora do script. Fora do script. Opa! Eu lembrei de uma música dessa palavra que Deus ministrou no meu coração lá no hospital. Eram 2 canções que batiam muito forte no meu coração. Uma delas era a canção da Eixla. Tu és fiel, Senhor. Opa, deixa eu te acompanhar aqui, peraí. Vamos fazer só o refrão? Vamos lá. Peraí, gente, peraí. Vamos lá. Acha o tom aí. Já Tu vi. és fiel, Senhor. Hoje eu tô um pouco rouca, por isso que eu tô cantando nesses tons mais Quer baixar mais graves. vez? Vamos Não, lá. tá bom assim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E essa canção era ministrada no meu coração naquele momento, no hospital. E a outra pode permanecer nesse tom. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eita Deus. Que é a resposta maior do que essa, né? Gente, cadê essas composições, gente? Nada contra o que mais cara, olha.
Essas são composições fortes, que né? construir a nossa fé, com cara. certeza. Cadê Tudo com esse fundamento, negócio? né? Elas estão aí ainda, Estão elas aí, estão aí. estão. Não é possível. Eles não- estão vivos. Não foram arrebatados e nós Não ficamos, foram, gente. não foram, não. Elas sim, estão sim, aí. sim, verdade. E eu acho legal porque é o seguinte, você falou do chamado que você teve, né? Qual foi o teu chamado? Você vai cantar para as nações. Você vai Exatamente. estar pelas nações, né? Opa! Então já começou essa tua primeira experiência, já foi para a Europa, Aham. que é um jeito X de ser. O primeiro foi Argentina, Argentina, Paraguai, aqui, desculpa, né, dentro da Paraguai. América Latina, né? Depois você foi para a Europa, Europa. e aí Deus já te Estados colocou Unidos. Estados Unidos, só que você não foi só, né? É, Você teve os choques positivos, os choques negativos. exatamente. Fala mais ou menos dessa diferencial aí que você viu. Fechando, a gente foi, fechando o testemunho, a gente decidiu ir, né, para Inglaterra, fomos muito cuidados pelos pastores lá. Eu saía da cama só para cantar, voltava para a cama e depois, num certo dia ainda que a gente ficou ali, tive a oportunidade de estar melhor, de conhecer, enfim, mas a gente estava ali realmente a gente foi a 7 cidades ali da Inglaterra, em igrejas louvando ao Senhor, falando de Jesus, testemunhando de Jesus. E quando nós voltamos a Portugal, que era a nossa base, a última base, né, para sair para o Brasil, dos países que nós ficamos, a primeira base foi Suécia, a segunda Alemanha e depois foi Portugal. Qual foi o país mais difícil que você achou que assim, o pessoal... não é que é mais difícil, né? Mas encontrou mais resistência com o evangelho, de tudo que você viu? Todos eles têm, porém, acho que eu não... Porque você falou da Alemanha, eu falei, putz, deve ser um... Na Alemanha a gente viu muitas coisas estranhas, diferentes. Do lado da igreja, uma igreja satanista, enfim, tive muitas coisas ali. Eu vi um pastor falando esses dias que tem um pub lá na Inglaterra, você pode dizer isso melhor do que eu, que tem um dia da cerveja. Os caras vão lá e os caras falam de Jesus tomando cerveja no pub num determinado dia. Eu falei, cada um, gente, né? enfim. Enfim, mas acho que uma coisa que marcou bastante a gente foi várias experiências assim, espiritual mesmo, do peso espiritual, da opressão forte que a gente sentiu na França. Sério? Paris, França. Como é que foi isso? Muito a gente sentia a opressão, sabe? Na carne, assim, tipo, era muito difícil estar ali. As experiências que a gente viveu, em todos esses lugares a gente nunca se perdeu, graças a Deus. Mesmo sem falar a língua dos países e falando inglês muito inglês, né? Inglês mesmo, né? Muito meia boca, dando pra comer mesmo, né? Sim. Mas a gente nunca se perdeu e Deus sempre cuidou da gente em todos esses lugares que a gente foi. Mas algumas experiências que a gente teve, assim, espirituais, a gente sentiu de costumes do país, coisas difíceis, né? Que a gente sabe que é difícil de a gente ficar falando. Hoje em dia é difícil a gente ficar falando. Sim. Porém, são experiências difíceis, com coisas que a gente fala muito, sim, bem na igreja, né? Então, foi um dos países que chocou bastante. E quando nós voltamos para Portugal, a missionária falou, não, eu tenho algo para falar para vocês. Ela já tinha, né, falado pra gente pelo telefone, a gente estava na França até nessa época. Quando nós voltamos a Portugal, ela falou assim, é o seguinte, na cidade vizinha aqui, teve, da pastora amiga nossa, teve um chá de mulheres. E nesse chá, as mulheres, elas eram mulheres, não só da igreja, eram mulheres ali da comunidade, enfim. Sim. E elas tinham oportunidade de falar alguma coisa. E num dado momento, se levantou uma jovem e ela começou a falar de algumas experiências que ela teve. Ela falou assim, olha, eu estive no hospital, eu perdi um filho, eu perdi uma criança. Meu Deus. Olha só. E aí, lá no hospital, eu conheci uma mulher, uma missionária, que falou de Jesus para mim. O nome dela é Raquel Miranda. Desamparado nem confundido. E ela é do Brasil. Eita! Né? E eu tô hoje aqui, né? Porque eu quero esse Jesus. Olha aí. Né? Olha aí. Então,
depois dessa resposta, essa foi o que fechou. Poderia ser, a gente podia rodar e não acontecer nada, e só isso. Acabou. Mas isso foi tudo. Opa! Porque uma alma vale mais que um mundo inteiro. Opa! E de repente Né? você foi lá pra isso mesmo. De E repente, de repente Deus fui lá pra isso. permitiu Aconteceram muitas coisas, De mas repente, não. eu fui lá pra isso. Pra isso. É. Você teve uma condição de saúde que ninguém quer passar, ninguém quer pra ninguém. Exatamente. Assim, justamente pra salvar essa Mas não é por quê, é pra quê, né? Exatamente. Depois de um tempo, a gente até manteve um certo tempo. Depois eu até perdi o contato. Era aquela época. Não sei se era de Orkut ainda ou já era o Facebook. A gente começou. Eu acho que já era o começo do Facebook, se eu não me engano. Eu não estou muito bem recordado. Eu acho que era até Orkut ainda. E a gente se falava, eu tive o contato com ela. E depois de um tempo, ela engravidou. Olha só. Que bênção, cara. Depois de um tempo, ela engravidou. Teve, E ela né? sempre teve essa experiência na memória, né? Jamais Quando a gente esqueci chegou a disso. Portugal, a gente ainda foi convidado para um almoço junto com a família dela. Isso antes de ela, Sim. de a gente perder esse contato, de ela falar que depois engravidou, enfim, depois que a gente foi embora. Foi antes da gente ir embora para o Brasil. A gente teve essa oportunidade de trocar essa ideia, de conversar. Então Deus respondeu ali. Show. Fechou, Bênção, aí fechou né? com chave de ouro. Fechou a resposta que a gente precisava ouvir. Tá certo, tá certo. E eu E tenho o certeza chamado, né, que você falou, veio muito. Ali foi assim. Acho que começou na Argentina, no Paraguai, mas a Europa foi uma experiência muito forte. Foi muito forte. Até por essa questão de perda. Sim, sim. E você ficou mais tempo lá? Sim, o lugar que a gente ficou mais tempo foi na Europa. Na Europa. Porque, como eu falei, programamos um mês e se tornou 6 meses, né? 2 países para 12, né? Entendi. Entendeu? E você não teve só na Europa, eu soube que você teve lá na Ásia também, na África. Mas antes, nós temos um amigo nosso que chama A Voz da Consciência. Opa! Conhece? Não, A não voz conheço, não. Voz da consciência. Tudo bem, Voz da Consciência? Voz da consciência tava Opa! sumida. Ó, tava Olha aí, mas olha chegou aí. Boa noite, povo bonito. Boa noite. E quando a Voz da Consciência aparece, Raquel, é porque tem pergunta pra você aí. O pessoal Então, tá mandando É pergunta. mesmo? Eita, vamos lá. Voz da Consciência, fala aí, quem que tá perguntando pra Raquel e o que que é? Vamos lá, tem um monte de gente aqui elogiando a Raquel, um ótimo testemunho. Mas a nossa pergunta veio do nosso amigo Bruno Cardoso. Olha Ô, aí. Brunão! Eita, Brunão. Brunão já esteve aqui, meu Deus do céu. Antes de fazer Quase a que nós pergunta, dormimos aqui. Eu me sinto na obrigação de fazer o comentário do rapazinho aqui. Chapitinha. Oi, mãe do Giovanni, gosto muito do seu filho. Ah. Ele é muito amigo meu. Mas agora vamos ao Bruno. Quando você vai lançar o seu próximo single? Quando eu vou lançar o meu próximo single? Aí tem a história aí, né? Agora, é o outro assunto que nós vamos entrar depois. Então eu te Opa! respondo essa pergunta depois, Bruno. Tem outra? Tem outra Voz da Consciência? Não, aqui é agora só o povo comentando. Tremenda, Curipipa. Tremenda maneira de Deus agir. Que testemunho. É isso aí. Realizar music. Coisa linda. Opa! Olha aí. Luizão, meu querido. Beijo, hein? Josi Faustino. Que testemunho lindo, Raquel. Minha amiga. Curipipa. Testemunho lindo, amiga. Dani Curi aqui. Olha que bênção. A Dani foi amiga de escola, de fundamental. Olha aí, ó, perdurou, Meu Deus. perdurou e perdurou. Tem um pedido aqui do Bruno. Pede pra ela dar uma palhinha da música Vale do Abismo. O quê? Alabastro. Vaso de alabastro. Vale do Abismo. Ô, Brunão. Ó, voz da consciência, o que tá acontecendo? Sei lá, Vale do Bruno. abismo? Que isso, Brunão? a Raquel quase pulou da cadeira. E eu agora. também. Eu falei- tô- Gente, eu gravei essa música. Ai, ai, ai. Vale de Alabastro. Vaso de É alabastro. o vaso de alabastro? Que na verdade chama-se unguento perfumado. Unguento perfumado. Unguento perfumado, Errou, hein, Bruno? Isso aí. Ô, Bruno. Caríssimo. Acho que não tá saindo o teu. Tá não? Agora veio. Pra mim veio. Acho que tava meio desencaixado o fone aqui. Opa. Dá o tom aí. Vê se está bom.
Posso entrar? Pode. Quero me entregar de corpo e alma, alcançar a santidade, sentir no meu espírito um toque do Senhor, ser um vaso para transbordar da tua unção, poder sentir na pele o toque de suas mãos, regando o meu coração com lágrimas de cruz. Vem, Senhor, ouvir o meu clamor. O vaso de alabastro eu vou quebrar ajoelhado, lavar os pés do mestre com um unguento perfumado, até me tornar um verdadeiro adorador. Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar o vaso, até ver meu coração totalmente quebrantado. Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar o vaso, até ver toda a essência do perfume derramado. Vou voltar lá no Calvário, onde foi crucificado. Meu louvor vou entregar ao pé da cruz. Quem Meu sabe faz ao louvor vivo. Vou entregar ao pé da cruz. Unguento derramado, não é o É. negócio que ele falou lá, Unguento não? perfumado. O abismo derramado. do... O abismo. do... O vale do abismo. Vale do abismo. Misericórdia. Tira-me Meu do pai. vale. Olha aí. Gente, quero aproveitar essa parada para falar o seguinte. Você... Cadê aquela câmera ali, ó? É aquela ali. Você que tá aí ouvindo a gente, você que tem o seu conteúdo, quer explorar, quer mandar aí pras redes sociais, precisa de um local para colocar o teu podcast, esse é o lugar. VNcast Studio TV. Esse é ou não é, Raquel? É isso aí, vem Aí, pra cá. pode vir pra VNcast cá, Studio TV. tem toda a estrutura. Fala aí, Emerson, aqui tá tudo completo. o que E tá você ficando precisa- cada vez melhor. cada vez melhor. O negócio é bonito aqui, gente. Não é né? verdade? É. O negócio é diferente aqui, gente. Procura a gente, entra na página, fala com o Vaval, fala com a gente aí, que você pode ter esse espaço aqui, especialmente pra tua ideia, o que você quiser falar, mano, o que você quiser Tem explorar, espaço. tem espaço. Pode vir, procura a gente. Beleza? É nóis. Raquel, Bora. é o seguinte, África, né? ainda no No âmbito âmbito- missionário, no âmbito- missionário. âmbito é a palavra da noite. No Tu tá vendo o dicionário, hein, velho? Opa! Ainda do âmbito missionário. Palavras Você teve difíceis. uma viagem assim, eu lembro. Fala um pouquinho da tua viagem pra África. Como é que foi? O que se rolou lá? A África foi o seguinte. Lembra que a gente ainda tem o fono, hein? Tem o fono, mas tem o fono. Tem bastante Que coisa, daí né? que eu vou responder depois o Bruno. E o Bruno, segura aí. Porque a fono faz parte disso, né? Na África foi o seguinte. As muitas experiências que a gente tem no caminho, né? Tava num encontro, minha antiga gravadora, que foi a Sony Music, eu passei pela Sony Music, né? A gente tem 3 álbuns gravados, tem um single, né? E gravamos alguns vídeos cover, né? Mas quando eu estava pela Sony, a gente tinha alguns encontros que chama encontro de mídias, tal. A gente ia para lá, os cantores aprender tudo, aprender sobre redes sociais, como engajar, como trabalhar com as redes sociais, e essa estrutura era muito legal, né? Que iam lá os representantes do Facebook, do Instagram. A Sony, né? É outra parada, é outro patamar. Para te ensinar, né? O pessoal das plataformas digitais, Spotify, Deezer, e vários outros representantes. iTunes. Para você da Apple, né? Do iTunes, para você aprender. Quando né? foi isso? Foi acho que 13, 15, né? não, 2015. 2000
2018 que E olha teve só, esse né? encontro. E só veio ter esse boom, a Apple e toda esse lance de plataforma digital um pouco depois, mas a Sony ela já estava um Já. passo à plataformas. frente. Eles já tinham essa visão. Já tinha essa naquela visão. época lá. Exatamente. E ali, muita gente, muitos cantores, enfim e tal. E você sabe que esse meio é tanto. Tem de tudo, né? Tem aqueles que estão ali, que são aqueles que estão, né, firmes e tal. E estão ali. Mas tem ali aquelas pessoas que. Tem aqueles deslumbrados, enfim, né? Opa! É o que mais tem, né? Tem Vamos tudo combinar, no né? meio, né? E algumas coisas que eu ouvi ali, enfim, falava-se às vezes sobre uma agenda, valores, enfim. E eu sempre tive isso assim no meu coração. A gente aprendeu muito assim essa questão de não cobrar. A igreja que convidasse, você oferta o valor que você acha que Deus colocar no seu coração, né? E enfim, a gente trabalhou muito. Na época também teve aquela questão de você pode ficar com uns CDs aí para vender, uma caixinha de CD para ajudar a gente. Isso, quando a gente chegar né? aí. Tal, enfim. Na época você só fazia isso. Teu trabalho Meu trabalho era com a era música, com a né? música. Terço na área de tecnologia. Sim, sim. E eu com a música, apesar que teve um tempo que a gente viveu com o ministério juntos, né, nessa época. E aí eu ouvi algumas coisas e eu ouvi falando dessa questão e tal. Aí o pessoal falando, viajando tal, tá viajando. Quanto que vocês cobram? Não acredito que vocês vão assim. Porque tudo que a gente foi fazer foi um investimento nosso que Deus provia pra gente fazer, né? Sim, sim. Então, assim, não tinha nada assim, que a igreja bancasse, enfim. Era uma atitude que a gente tinha tomado de fazer. E aí, ouvindo essa coisa, e já tinha me decepcionado com muitas coisas no meio do caminho, né? E aí, voltando para casa, eu falei pro Tércio, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Quem eu sou, né? Eu não sou uma cantora, né? Eu falava assim. Eu estou cantora, mas eu tenho um chamado, eu sei para o que Deus me chamou. Porque ao longo do caminho eu vim entender, né, que o que era a música para mim? Era o instrumento que Deus tinha colocado nas minhas mãos para cumprir o chamado. Que era através da música, a música chega a muitos lugares. Tua voz será ouvida entre as nações. Tá aí de novo, assinado. Né? Então, a música chega a muitos lugares, a lugares que a gente, pessoalmente, não chega. Nunca vai chegar. Entendeu? Então, eu fiquei assim, eu estou cantora, mas eu sou missionária, né? E eu não sou isso. E aí eu chorei, conversando com ele, falei, eu preciso ressignificar o meu ministério. Porque não é isso. Tenho certeza que não é para isso que Deus me chamou, simplesmente para cantar. Não é uma voz, mais uma voz. Uma voz bonitinha, uma voz ali, né? Não é isso. Corajosa, hein? Muita gente que não tem essa coragem, não. Aí, uma amiga liga, uns dias depois, Raquel, tem uma equipe missionária aqui, eu já fiz uma viagem muito legal e é uma experiência muito boa. A gente vai para a África de novo, vai para Moçambique. Não é o Jocum, Você não quer ir? Não é Jocum. Era uma equipe aqui da Baixada Santista chamada Sarados para Amar. Legal. E era interdenominacional, né? Essa equipe de várias igrejas e até tinha também de outros países, tinha os chilenos que foram com a gente nessa viagem. Legal. Aí ela falou tal da África, aí eu virei pro Tércio e falei, quero ir pra África. Ele, o quê? Quero ir pra África. Aí ele, poxa, peraí. Como não é bem assim? Não é bem assim, né? Como Como assim, né? O que você tá falando? O que você tá falando? Aí, vamos ver, vamos pesquisar, vamos pensar. Ele falou, vou orar. Agora foi a vez de falar para ele. Aí. Ele falava, eu vou orar. Eu falei lá atrás, né, na época do casamento. Agora ele falou, eu vou orar. Hoje, casados, né, eu vou orar.
e vamos ver o que Deus vai falar comigo. E ele foi orar. E quando ele veio, depois de um tempo que ele foi orando, que ele orou e Deus falou com ele, ele veio perguntar para mim: você quer ir para África, né? Eu falei: quero. E aí ele falou, foi uma paulada assim na hora, né? Você está preparada para ir e não voltar? Meu Deus, que forte. Aí eu falei: como assim e não voltar? Não, e tem o esposo falando isso, não é um ninguém, Né? É o cara que tá ali, que imagina, tua O cara esposa que falando, Deus usou para me lapidar, né? Que Meu foi instrumento Deus de do céu. Deus na minha vida inteira, né? Para a força impulsionar, foi a minha forja, né? Meu, da forja. É. E aí eu falei: mas como assim? Aí ele me respondeu: porque você sabe o que é a África. Pois é. O que tem na África? Pois é. Você vai para lá, tem malária, febre amarela, tem Água poluída, fome, peste, tudo. Religiosidade, religiosos que bruxaria. tem tudo isso. Coisas. As mulheres são muito desvalorizadas. Pode ter sequestro, religiosos que desvalorizam as mulheres e que, enfim. Aí eu parei para pensar e eu falei: eu que vou orar. Agora eu vou orar. Vou perguntar para Deus. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Tá tocando Opa. do Fábio agora, hein? Olha aí. O meu tocou, o do Fábio tocou e a gente esqueceu Vai, de vai. desligar. E Ô, meu filho. Misericórdia. Mas toca tá em um modo ligando avião? pro outro? Tá um ligando pro outro? Modo avião não. toca? Modo avião. Faz o seguinte, desligar. Faz o seguinte, desliga. Desliga. Eu, se fosse tu, eu desligava. Vou fazer melhor, vou desligar. Eu vou dar um conselho pra tu fazer melhor. Desliga. Pronto, outra voz da consciência. Aí, ó. Entendeu aí, né, Luiz? Então, e aí eu fui orar. E Mas assim, tu é bem porreta também, né, cara? Tu mete as caras e não tá nem aí, né? Tipo, putz, Deus falou e vamos embora e... Não, Foi, é né? porque assim, é engraçado, hoje a gente tá tendo essa oportunidade de poder tá conhecendo um pouquinho mais de quem realmente é a Raquel Miranda, né? E você vê como o palco, o púlpito, ele nos mantém um pouco longe de quem realmente a pessoa, né? Eu acho que muito do público não sabia disso. no meu Não tinha interno, uma né? ideia. No meu interno, lá dentro, lá no fundo. Sempre fui uma pessoa que tive muito medo, muita insegurança. Caraca, mas mete as caras, muita né? Pô, desse insegurança. jeito, com medo desse jeito. Mas, enfim, eu fui aprendendo com o Tércio, né? Show. Foi show, a pessoa show, que show. Deus preparou, né? Pra me impulsionar na minha vida. Como marido Minha e forja. como pessoa. Foi minha forja, né? E Aí, aí eu fui Isabel, orar. te amo, meu amor da minha vida. Tá vendo, É tu, Isabel? cara. É isso aí. E aí eu fui orar e Deus me respondeu. Falou comigo. Mais uma canção pra você Opa. buscar aí. Olha. É muito especial. O refrão, vou entrar só no refrão. A resposta de Deus pra mim foi: olha, você deu o tom certo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Essa foi a primeira música sua que eu ouvi, como eu te falei, nos bastidores, aquela marcha pra Jesus que tinha tudo pra dar errado. Faltou microfone. Foi no dia que eu conheci Bateria. o Fábio, foi no dia que eu conheci o Tércio. Cara, meu Deus do céu, cara. Essa música do Renascer Praise, né? É. Renascer Praise tem cada canção que Tem. Que marca, né? Show. os compositores show, ali, show, show. Oséias, esse pessoal, essa galera incrível. E foi a resposta de Deus. E aí eu falei pra ele: eu vou. Eu quero ir. Realmente. Aí, Porque eu sei. à frente Aí, do tempo, velho. aí Total. ele falou pra mim: então amém. Então Nós tá. vamos correr atrás
porque é E é uma legal que grana, né? Não, e é legal que ele Dinheiro. também, né? Ele acorta tuas loucuras, né, cara? Não, ele vai então, embora, né? Vamos, porque vamos. Deus tinha falado com ele, Deus falou assim pra mim. Tinha que ser dessa forma, sabe por quê? Porque se não fosse desse jeito, se Deus não tivesse falado com você e essa resposta que está no seu coração, essa resposta que Deus te deu, você ia pra África só pra fazer uma viagem de turismo. Sim, E podia acontecer alguma coisa, Sim. sim. mas Talvez Era não um seria chamado. nem o propósito. Agora, É. esse era o chamado. era o chamado, era o propósito. Então, você entendeu. E aí nós começamos a trabalhar, ir para as igrejas e vender. Já não se vendia mais CDs, mas tinha alguns ali, as igrejas abraçavam isso. Sim. E era venda de camiseta, essas coisas, né? E Deus foi preparando esses meios para levantar esse recurso para eu poder ir, porque era uma viagem muito cara, né? Meu Deus. E eu consegui, com esse recurso, além de bancar minha viagem, abençoei, né, a missão ali, muitas coisas que a gente fez. E a gente conheceu ali, foi a viagem que mais me marcou. O Tércio sempre Era falava, isso ó, que eu ia falar. a Europa pode não mudar a gente. A Europa não muda, de repente. Apesar de que transforma sim, mas ele sempre Talvez fala... te espante. Mas né? te espante. E as experiências que a gente teve foi muito grande, mas ele tinha esse sempre fala, a Europa não muda, Estados Unidos não muda, que eu fui para os Estados Unidos também, enfim. Mas a África, ali foi aquela experiência que mexeu muito. Ver as crianças ali reunidas, sedentas, né? Porque as crianças eram o meio de chegar às famílias, né? E fazia os eventos com as crianças, pintar o rosto, e aí a gente vê aquelas crianças com a cabecinha machucada e você tá ali naquele momento você não poder expressar, derramar uma lágrima na frente delas, Sim. porque não Sim. pode, você não pode fazer isso. Sim. E depois que você termina aquele evento, como aconteceu comigo, com mais umas meninas, a gente sentar e chorar. E chorar e falar, puxa, no Brasil a gente tem tudo, né? Pois é. O povo todo... Meu Meu filho tem tudo. Meu filho ele tem é o meu que mais comer, velho. tem o que vestir, né? E essas crianças não têm. O meu filho mais velho, ele é especial, né? Teve seringomelia e tal. O menino tem 19 anos hoje e ele sempre foi muito espiritual, ele sempre foi muito sensível ao que acontece na África e no meio das nossas conversas ele sempre fala muito isso, né? A África é o lugar onde a gente consegue ver realmente toda a misericórdia e a graça de Deus em inúmeras coisas, né? Em inúmeras situações, né? Porque eles vivem em perigo constante, né? De febre, de água poluída, de falta de alimento. Exatamente. E aí no domingo, que muitas vezes é o único dia que eles têm você sabe disso melhor do que eu, é o único dia que eles têm para ir pro culto, né? Muitas vezes chega no domingo a gente fala, é domingo, é dia de culto, né? E eles lá falam, isso, é domingo, é dia de Finalmente. culto. E você não tem noção, né? Os Não, cultos que duram 3 horas, 4 horas, e eles ali, E tem às um vezes nem lance. comeram, não tinham o que comer, né? Em Pois casa. não. E é Estão aquele louvando o ponto. Senhor alegres. Valor. Vamos que- dizimar, né? E lá eles não têm dinheiro. Aí eles levam leite, levam galinha, O pouco que eles têm, levam- né? que é a verdadeira, Quando tem. que é a verdadeira oferta da viúva, Uhum. né? Então assim, e aí se alguém coloca um revólver na cabeça dele e fala repudia teu Deus ou morre, o que ele fala? Jesus, eu tô chegando. É. Guarda meu lugar. Se isso não mudar a gente, o Exatamente. que transforma? O que vai transformar? Que se isso não mudar o nosso entendimento do que realmente o que é o reino, o que vai transformar? Né? Lá o bruxo voa. Exatamente. Lá é outra parada. É outra coisa. mais É outra, né? embaixo mesmo, Lá as literalmente. crianças são castradas. Eu não cheguei a ver isso, mas Terrível. onde eu fui, né? Em Moçambique, mas eu fui na África do Sul, em Moçambique, mas tem outros países da África que a gente ouve as É nível experiências. hard, lá o negócio Nível hard. couro Mas come. lá também tem, mas para locais Bem mais ermo, né? Mais...
Inóspito, né? Uhum, mas é uma experiência realmente, como toda, marcou também minha vida ali. Foi uma experiência. A gente foi a muitas aldeias, né? Sim. Fazer cultos, evangelizar, rodar. Foi o local que a gente não ficou. Que menos a gente foi em igreja, assim, Sim. sabe? Mas acho que a ideia Foi é essa, né? rua, né? Sim. Igreja, foi rua, foi comunidade, favela, enfim. Que as E famílias se fechavam. Exatamente. Sempre trabalhando com as crianças, Pra né? poder chamar- Para chegar nas famílias. Então a gente ia para as aldeias mais Entendi. distantes, enfim. E teve um último de todos, foi um orfanato, né? Nossa. Meu Deus. E Acho que eu trazia 3 pretinhos de lá. Eu ia arrumar um jeito e ia Muito trazer 3 engraçado, pretinhos de lá. todas as noites a gente tinha uma palavra do pastor que estava ali coordenando, né? E ele falava e orientava. A gente já chegava muito cansado, porque a gente já chegava lá quase à noite, né? A gente saía de manhã e chegava já quase à noite. Ficava nos lugares evangelizando, fazendo os trabalhos. E chegava na base onde a gente ficou, era a base da Jocum, a base missionária da Sim, Jocum. sim. A gente ficou na base da Jocum em Moçambique, né? Na capital. E aí a gente chegava cansado, o pastor dava a palavra, às vezes a gente dá aquela pescada, né? E eu não peguei o momento que ele falou sobre orfanato. Sobre que orfanato era esse. E a gente foi nesse orfanato. E lá a gente ia pintado, né? Como todos os eventos com as crianças, pintava rosto, colocava roupas, né? Tudo para chamar a atenção das crianças, Sim. né? Coisas mais infantis, enfim. E a gente estava ali com as crianças, envolvido com as crianças, trabalhando com uma, com outra ali. E eu estava com eu lembro que eu estava com um coração desenhado, né? No rosto. No rosto. E eu estava ali com uma criança, uma menininha. E aí ela falou assim: tia, me dá seu coração? Só que aquilo foi mais profundo para mim do que um simples coração que estava sim. pintado no meu rosto, que Sim. de repente era o que ela estava falando na hora, Sim. mas para mim atingiu lá no fundo, né? Sim. Lá no fundo. E aquilo mexeu de uma forma comigo. Tô te falando que eu ia trazer 3 pretinhos. Ai, Mas fala meu isso pra Deus. mim, eu vou arrumar um jeito de trazer. Bora, bora, Foi demais. Bora. Foi o que mais me marcou. E ali teve um momento, né? Que as tias, né, do nosso grupo, né, tava falando, agora é o momento do abraço, todo mundo vai abraçar. E essa menininha, ela tava já tava assim, um pouco afastada de mim. Aí eu abri o braço assim, ela veio correndo, pulou no meu colo, eu agarrei, abracei ela, beijei ela. E, enfim. E a gente, quando não tem muito conhecimento de algumas coisas, existe vamos dizer, um temor, um medo, as pessoas chamam até de preconceito, mas às vezes não é a questão de preconceito, mas é um medo, é um É temor. algo que você não conhece. Um temor que foi, depois que eu fui descobrir, depois que a gente saiu dali, eu fui descobrir que aquele orfanato eram de crianças com HIV. Meu Deus. Pais que foram infectados, passaram isso para suas morreram crianças. Geraram suas crianças. E deixaram lá. E aquela ignorância, de repente, o medo, né, assim, de contatos. Você tem, às vezes, mas Sim, não sabe, sim, né, a sim, fundo. sim, claro. E talvez se eu ouvisse antes, naquelas cochiladas que eu tinha dado, né, eu não tinha... Talvez não conseguisse ser tão espontânea, mas eu Entendi. fui. E eu entendi que... E, claro, a gente vai aprendendo e vai procurando saber mais. E normal, mas aquilo ali foi o mais marcante para minha vida. E aquela criança... eu falo agora e eu vejo a imagem dela na minha frente, assim, sabe? E ficou marcado, sem medo algum e assim, com o coração apertado, sabe? Sim. Porque aquelas crianças estavam ali e você... Não é fácil assim você adotar, né? Não. Não é Sim, fácil. sim, sim. Você pode adotar de uma forma, de repente contribuindo, sim, colocar... sim, claro. Mas trazer e adotar não é tão Sim. fácil. Difícil, é Tem muito um, difícil. um trâmite Um muito processo, grande, um processo, um né? Uma burocracia, né? Mas foi uma das marcas que ficaram na minha vida da África. Eu lembro, você sempre contava disso, eu via isso como uma experiência real de missionário. Cara. Tipo, às vezes, missão, vou ali. Não é, cara, isso aqui é missão. Não, cara. é outra Entendeu? parada. Esse é outra coisa. Raquel, a gente falou da Raquel cantora, Vamos lá. da Raquel missionária.
A gente tá já acabando, tá nos tempos finais. Eu queria que tu Vamos lá. falasse rapidamente da Raquel, fonoaudióloga. Eita, a fonoaudiologia, ela surgiu pra mim, mais uma vez o Tércio, né? Ei, Tércio! Tércio. Depois da África, né? Eu fui no começo de 2019, aí tava, e o Tércio começou a falar, não, por que você não vai fazer uma faculdade? Por que você não vai fazer uma faculdade? Ficou falando isso pra mim, Parece tal, Isabel. tal. Vai fazer uma faculdade, não sei o que. Eu falei, vou fazer o quê? Eu já tinha rodado tanto, né? Estudei música, eu não falei, né? No começo estudei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, quando era mais nova, que foi uma das minhas formações, né? Opa! Estudei durante uns 2 anos lá, o canto erudito. Passei, assim, pela ULM. Aí a gente... LM, ó. o Vovó LM. passou lá no Não LM fiquei, lá, hein? porque qual era o meu sonho? O sonho dos instrumentos que eu gostava, né? De percussão. Meu sonho era tocar tímpano. Mano! Tímpano, de orquestra. E ali tem uma técnica ali. Opa, né? não é Não qualquer é coisa qualquer não, um querido. de- Opa. Aí eu Uma passei eu já estava estudando na Fundação das Artes, mas eu falei, eu acho que eu vou fazer a prova do começo, da parte teórica musical do começo, para ver se eu consigo com mais facilidade depois a parte, a vaga para instrumento. E não saía aquela vaga, aí eu acabei desistindo de tocar o tímpano, porque aí eu falei, eu já tô, eu tenho que subir 2 vezes, eu trabalhava e subia para São Caetano para fazer a fundação, aí depois tinha que subir para a ULM, eu falei, eu vou optar por uma coisa só, vou ficar então no canto mesmo, e vou ficar cantando e deixar esse sonho para lá. Mas era assim uma paixão, né, o tímpano. Então a fonoaudiologia surgiu de muito incentivo, o Tess falou, vai fazer a prova e tal, por que você não faz fono? Eu falei, fono nem, é mó difícil, né, tal. E eu sempre tive alguns eventos na minha vida que eu precisei de fonoaudiólogo, né, e era muito difícil encontrar fonoaudiólogo na área de voz aqui na Baixada Santista, alguns não eram especialistas, assim, na época que eu precisei, mais lá para trás, né? Mas cuidavam, porque tinha aquela base, enfim. E aí ele falou, vai fazer. Eu fui fazer a prova. Eu falei, não vou passar. Eu passei, né? Ele falou, é faculdade, menina, você vai passar, é particular, você vai passar, com certeza e tal. Passei. 2020 comecei a fazer a fonoaudiologia, 3 semanas presencial, veio a pandemia. Eita, maravilha. Aí foi a adaptação tanto para a faculdade quanto para a gente, né, que estava ali, ter que aprender algo tão difícil, a área da saúde, hoje até é polêmico. As áreas de saúde, né, os representantes da área de saúde estão brigando até por conta do MEC ter... Do EAD, do tá EAD. dando um rolo. Minha esposa faz terapia ocupacional também, Então, complicado. E aí a gente teve que se adaptar pela pandemia, né? Não foi nada fácil, foi bem difícil. E eu nunca tinha feito uma faculdade na minha vida, né? Então, foi a primeira vez, já depois de mais velha, fazer faculdade. Não, é legal, pô. Acho que valoriza mais. Casada, com eu filho, acho o que é filho legal, numa é legal. fase de fundamental, ele estava no 3º ano, né? Era difícil ter a criança dentro de casa também fazendo aula online, todo mundo se adaptando, né? Sim. Primeiro ano praticamente online, 2º ano meio híbrido, aí o 3º que a gente foi para presencial até o 4º ano. Depois terminei assim com muito choro, né? Muito esforço ali. E aí em 2024 eu resolvi, eu quero seguir o meu sonho. Entrei na fonoaudiologia falando que eu queria ir para a área da voz, né? Porque eu precisei muito de um fonoaudiólogo de voz e eu não tinha na época. E aí eu fui para a área, eu resolvi fazer especialização na Santa Casa de São Paulo. Mas tinha uma prova também, né? E eu fui fazer essa prova e com aquele medo de sempre, eu falei, será que eu vou passar? Eram 5 vagas e era concorrido, né? 5? E eu passei, né? Olha aí. Passei. Nada é por acaso. Tá vendo? Passei e fiz, foi 1 ano, né? Eu terminei agora há pouco, há uns meses atrás. Parabéns. Aprovada, graças a Deus. Parabéns. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Agradeço muito as minhas professoras, né, de especialização também, tanto da graduação, né, quanto da especialização, foram muito especiais, né? Um cuidado, assim, e uma excelência no ensino, né? A gente aprendeu muito. E estou aí agora na fonoaudiologia e vai me surgindo aí os cantores.
eu trabalho numa clínica antes de terminar a especialização, essa pós-graduação. Comecei a trabalhar numa clínica, até porque você precisa trabalhar. Sim. Uma clínica de aparelhos auditivos, na audiologia, a parte de áudio, que não era muito a minha área que eu queria seguir, mas foi o que surgiu e tem sido uma experiência muito, muito legal. E até você que está me ouvindo aí, que tem alguma perda auditiva que precisa, depois a gente vai deixar os telefones de contato. Isso. Claro. Você pode me procurar, né? Precisando de um aparelho auditivo, precisando de pesquisar aí a sua audição, vamos fazer um exame, vamos fazer uma audiometria e vamos cuidar, né, da audição, que é importante demais, né? Sim. Tá muito ligada com a voz. Aí depois a gente vai, como tudo tá ligado dentro da fonoaudiologia, né? A audição, a voz, a fala, né? Então veio assim de encontro. E agora, Legal. aí a gente está começando a trilhar, terminamos agora. Em breve a gente vai ter o espaço também para atender essa parte de voz. Voz clínica e também voz cantada, que tem surgido aí bastante cantores, né? O pessoal sempre está me procurando. Tu tem feito um trabalho com o pessoal aí. Tenho feito um trabalho com o pessoal, já tenho 3 pessoas em particular. Já tem a quarta agora, fazendo hein? aperfeiçoamento. Já tem mais uma agora. Aí hoje eu congrego na Igreja da Lagoinha ali, Batista da Lagoinha em Santos, e a gente está iniciando também um trabalho ali com os Rockets, com os adolescentes, né? Muito legal. Rockets é ótimo. Rockets. E a gente está fazendo esse trabalho muito especial, a galera do Rocket. Deus abençoe, vai ser muito legal. Mas esse é que nem eu momento. toco bem, que nem os meninos do desenho também, é mesmo? Eles estão no caminho, No caminho? Estão no caminho, viu? Estão no caminho. É fantástico. Então, aprender adolescente é demais, né? Sim. Quando se empenha ali, gosta, vai. E estão no caminho. E Eles eles abraçam, querem né? aprender, né? Isso é importante. Então, a gente está ali para cooperar junto com eles e também aberto ao atendimento. Tanto de voz clínica, que foi a base toda da especialização, atendimento para lesões benignas da laringe, né? Sim. De prega vocal, pólipo, nódulo, essas coisas todas. Fazer o trabalho terapêutico e o trabalho com o cantor, né? Da voz cantada. Maravilha, maravilha. Gente, vocês estão aí conhecendo um pouco mais de Raquel pouco mais. Miranda. A Raquel cantora, a Raquel missionária, a Raquel fonoaudióloga. Isso Especialista aí. em voz. Especialista em Pela voz, tá? Santa Casa de São Paulo. Pela Santa Casa de São Paulo. Raquel, já tá, infelizmente, o nosso tempo tá acabando, tá estourando. Acho que a gente já estourou, Já né? Sei está lá. estourando. Só que é o seguinte, a gente vai terminar com música. Só que antes, eu e o Emerson tem um negócio pra você aí. Sim. Tá, Só que antes, Só que eu antes. preciso, tem um ponto que eu preciso falar. Fala aí. 2 coisas. A primeira, se você pudesse, hoje, colocar uma frase no Facebook, no Instagram, onde fosse, para todo mundo no mundo ler e saber que foi você. By Raquel Miranda. Minha frase, by Raquel Miranda. Qual frase seria? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, qual o conselho mais precioso que você daria para quem... Eu vejo que você é muito sensível, né? Várias e várias vezes que a gente está conversando aqui, você se emocionou, eu me emocionei. Então a gente entende o porquê que Deus te colocou onde Ele te colocou. Então, qual é o conselho que você daria para as pessoas que sentem que esse é o chamado, que Deus já mostrou que é o chamado, o que fazer, por onde ir? Então são duas frases, são uma pergunta com 2 respostas. A frase e o conselho. Facebook, Instagram, o que você colocaria? Tudo. Jesus é a razão da minha vida. Ótimo. Boa, ótimo. Se eu cheguei até onde eu cheguei, foi Não por tem ele. jeito, né? Só por ele. Só por ele. E o conselho que eu daria é que se você tem um chamado, seja ele missionário, seja ele para cantar, seja ele para tocar, enfim, busque, estude, se aperfeiçoe, porque tudo que a gente vai fazer, principalmente quando a gente vai fazer para Deus, né? Tem que ser feito com excelência. Opa. Exato. Não de qualquer forma. Existe, às vezes, dentro das igrejas, um mito, né? De que eu sou um voluntário, eu vou lá e canto. E tá tudo E bem. tá do tudo jeito bem, que eu não preciso fazer nada. Eu já vivi isso, né? Mas eu fui estudar também, nesse meio do caminho. Eu me aperfeiçoei, né? E a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando. Enfim,
Outras pessoas falam, eu sou voluntário e o meu trabalho não é esse, porém eu gosto de cantar, eu gosto de tocar e eu vou fazer como dá. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, se aperfeiçoe, estude. Se você quer ser missionário, estude a palavra. Amém. Né? Se você quer ser um pastor, estude a palavra. Se você quer ser um cantor, estude música, estude canto, estude técnica vocal. Show. E também estude a palavra para ministrar, se você Opa! quer ser um ministro de louvor. Sim. Né? Desprevenido sim, de surpresa sim, desprevenido nunca, né? Músico, vá se aperfeiçoar no instrumento que você quer, vá aprender. Estude a palavra também, se você é um músico da igreja. Opa, Né? sim. Porque você também é um ministro, mesmo com o seu instrumento, você é um ministro. Então, o estudar. Estudar, buscar a Deus, se você está dentro desse nicho, dentro do evangelho, se você quer fazer para Deus. Fora do evangelho, é estudar também, para fazer com excelência. Quem não está dentro de uma igreja, eu vou estudar, né? Fazer o melhor. Sim. Então, é isso que eu falo. Estude, busque se aperfeiçoe, busque conhecimento cada vez mais dentro da área que você quer exercer. Né? Seja dentro da igreja, com um instrumento, ou com a teologia, como pastor, como missionário, estudando a palavra de Deus, ou na música. Vai estudar música, enfim. E qualquer área que a gente, né, queira. Eu quero ser um engenheiro, eu vou estudar, vou fazer a faculdade. O desejo surgiu depois de ser uma fonoaudióloga. Eu tive que estudar. Então, é isso. Isso aí, se aperfeiçoando em tudo, né? Sempre. Tudo E não tudo. para de estudar. A gente não para, né? Porque os estudos estão sempre se atualizando, né? Perfeito. É isso aí, Raquel. Você tem mais um admirador. Você Muito tem obrigada. mais um que já começou a ver além da voz. Né? Porque eu acho que o real motivo de tudo que a gente faz é ser além daquilo que está sendo feito. Né? Não é só uma voz bonita. Não é só uma pessoa legal, não. É além do que... O que vai deixar? O que vai ser? O que o Giovanni amanhã vão dizer pro Giovanni? O Giovanni, né, às vezes o pessoal não conhece, teve até um comentário, eu sou amigo do Giovanni. Giovanni é a coroa do nosso relacionamento, né? Sim. Depois de tudo, de toda a experiência, veio o meu Giovanni. Olha aí. Hoje o Giovanni tem 14 anos, né? Giovanni gravou comigo lá atrás. Hoje ele tá mais pra área do pai, assim, da tecnologia, né? Mas lá atrás ele gravou músicas comigo. Ele tem esse desejo. Eu acredito que ele ainda vai voltar. Eu falei pra ele, te ajudo, filho. Eu vou te... Né? Tô ali, né, agora com os Rockets, né? Rockets. Vamos lá. Ele tá Giovanni- envolvido ali na igreja, trabalhando na Devagarzinho. mídia, né? Mas ele é na Sério? mídia, tá? Tudo da mídia é ele ali. Na câmera, na projeção, nas letras. Ele tá, que nem o pessoal fala, tá voando, Giovanni. Giovanni é inteligentíssimo, vi pequenininho. E vocês me lembraram uma coisa. Larissa, minha arrebenta, a mais novinha, faz 13 anos, quinta-feira. Amor, Olha aí. você sabe o quanto o papai te ama. Quanto você é importante pra mim, né? É o filho da velhice, né? Sabe aquele negócio? Eu tive ela com Quinta-feira, dia 40 29, anos. dia do aniversário do Tércio. Olha só. Eita, agora já sei. Beijo Bolo, hein? grande, meu amor. Te amo. Bolo. Lala, papai ama você. Mas é isso, gente. E prazerzão. É o seguinte, vamos fazer agora um joguinho de 10 palavras com você. 10 palavras. 10 palavrinhas, 10 palavras. Aí você vai falar o que vier na tua cabeça, Ai, meu uma Deus. palavra. A Ai, gente meu vai Deus. dar um tema e você vai falar. Certo. Dar um tema não é. Vamos lá. Não sei. Não. Deixa eu tomar é uma água. uma palavra. Toma água aí, porque é o seguinte. Tal, É bate-bola. É papum. Eita, Preparada? vamos lá. Então é o seguinte, eu vou falar uma, você fala, o Emerson fala outra, você responde. Tá? Vamos lá então? Vamos. Raquel Miranda participando agora do jogo de 10 palavras. Primeira E a palavra. música? Qual é a música? Primeira palavra, futuro. Futuro. Céu. Sucesso. Perfeito. Mulher, né, cara? Ah. Outra realidade. Sucesso. Sucesso. Estudo. Desafio? Missão. Alegria.
Família. Inspiração? Jesus. Sonho. Acho que vai fugir de uma palavra. Já tem um monte aí. Ser o melhor para Jesus. Fazer o melhor para Ele. Força. Força. Minha força vem de Deus. Deus. Meu tudo. Coragem. Preciso. Paixão. Ministério. Glória a Deus, Glória senhoras e a senhores. Raquel Raquel Miranda. Miranda conosco No no jogo de 10 VNcast. palavras. Prazerzaço, assim. Muito bom. E esperamos tê-la de volta aqui novamente. Ainda tem um monte de história pra contar. Aí. Obrigada, gente. Eu sou obrigado, eu tenho que fazer um parênteses aí. Aí a gente passa mais ou menos as perguntas que vai, aí o Fábio fala assim, Emerson, mas tem pouca pergunta. Eu falei, cara, mas nessas perguntas aqui a gente não consegue nem chegar no final, cara. Então Quase que a gente não acabou o programa, né? Estourou o tempo. Durou tempo. Não Raquel. é vigília não, né? Não, hoje não. Mas quem sabe um dia. Fala aí que nós vamos terminar agora cantando aí. Teve uma canção super especial, uma regravação, composição de Alexandre Malaquias, mas que foi muito conhecida e às vezes até o pessoal pensa, né, que é dele, na voz do Paulo César Baruch. Opa! Que é uma canção realmente que acho que falou com muitas pessoas e é uma história, é como se fosse uma história mesmo da minha vida. Tocou muito e eu tive poucos, né? Eu acho que quase ninguém, zero, teve o privilégio de regravar essa música, porque foi o sucesso na voz do Baruch, né? Todo mundo conheceu na voz dele. Sim. De Alexandre Malaquias, eu acho que eu ouvi a voz na voz do Alexandre e Malaquias e na voz do Baruch, que foi o primeiro que gravou. E bora o tom que você buscou pra mim aí. Hoje eu estou nos tons subterrâneos. Acho que isso tá bom. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Abro meu coração. Senhoras e senhores, Raquel Miranda no VNcast.
mais uma vez incrível. Que Deus possa se manifestar na vida de vocês. Beijo grande. Até semana que vem. Fui!